Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, do autor Tony Cook. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e neste capítulo 3 dividirei em duas partes. O título é Jesus e seus mensageiros. E as 7 estrelas na minha mão direita são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Já enfatizamos a importância das 4 primeiras palavras do livro de Apocalipse. É importante, porém, considerar o restante da frase. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. João deveria mostrar aos servos de Deus tudo o que lhe fosse revelado. Em certo sentido, todo filho de Deus pode ser considerado um servo dele, mas é provável que houvesse um tipo de servo específico que precisasse receber especialmente o conteúdo que João o transmitiria. Você se lembra da magnífica descrição de Jesus em Apocalipse 1, do verso 12 ao 16? Quero focar por um instante em um aspecto específico dessa visão. Tinha na mão direita 7 estrelas, Apocalipse 1:16. Qual é o significado dessas 7 estrelas que Jesus estava segurando? Mais uma vez, não temos de especular ou teorizar, porque nos é dito o que essas 7 estrelas são. Apenas alguns versículos depois, em Apocalipse 1:20, é explicado que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos significa mensageiros. Aparentemente, cada igreja tem um anjo, mas o que isso significa? Refere-se a anjos de acordo com o nosso entendimento tradicional do termo? Em outras palavras, a passagem fala de um anjo no mesmo sentido dos querubins e serafins ou de arcanjos como Miguel e Gabriel. Eis algo importante a considerar. Não tenho dúvidas de que há uma atividade angélica ligada a cristãos e suas reuniões. Afinal, Jesus disse acerca dos pequeninos que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus 18, verso 10. Também vemos o ministério dos anjos em várias passagens no livro de Atos, capítulo 5, verso 19, Atos 8, 26, 10, verso 3 ao 7, capítulo 12, do verso 7 ao 10 e, por fim, capítulo 27, verso 23, todos do livro de Atos. Trabalhando para os cristãos e prestando-lhes auxílio. Entretanto, não creio que os 7 anjos mencionados nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, os anjos que Jesus está segurando na sua mão direita, sejam esses tipos de seres celestiais. No original grego, a palavra utilizada é angelos, que se refere a um mensageiro. Na maioria dos seus usos ao longo do Novo Testamento, diz respeito a um anjo celestial. Entretanto, outras vezes é usada simplesmente para descrever seres humanos que entregam uma mensagem ou que tenham uma missão. Por exemplo, em Lucas 7, do verso 18 ao 23, encontramos a história de João Batista enviando 2 de seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. Lucas 7, verso 24, relata: e tendo-se retirado os mensageiros, em parêntese, angelos de João, os homens aqui foram chamados de anjos porque estavam entregando uma mensagem. Quando os mensageiros, angelos, de João Batista terminaram de conversar com o Senhor, Jesus imediatamente se volta para a multidão e diz a eles que João Batista é ele próprio um mensageiro, angelos, referindo-se a uma profecia do Antigo Testamento sobre João. Jesus explica: este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, angelos, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mateus 11, verso 10.
Em Lucas 9:52, Jesus envia 2 de seus discípulos a uma aldeia samaritana para fazer preparativos para a sua chegada. Eis 2 discípulos são mencionados como mensageiros, angelos, porque tinham uma missão. O apóstolo Tiago também usa essa mesma palavra com relação a seres humanos quando se refere aos espias que Moisés enviou para inspecionar Jericó. Tiago escreve: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, angelos, e os fez partir por outro caminho? Tiago 2, verso 25. Nesses 4 casos, os anjos ou mensageiros são claramente humanos, não são seres celestiais de modo algum. Esses anjos são simplesmente pessoas que estão executando uma missão específica. Acredito, e esta é apenas a minha opinião, que os anjos que Jesus está segurando na sua mão direita e os destinatários das cartas também são seres humanos. Na verdade, acredito que esses anjos são os pastores daquelas 7 congregações, os mensageiros que são responsáveis como servo por entregar as diretrizes de Jesus aos crentes reunidos. Se isso for verdade, essa não seria a primeira vez que discípulos humanos foram mencionados como anjos, como vimos em outras partes da Bíblia. No sentido mais técnico, essas cartas não se dirigem diretamente para as 7 igrejas. Na verdade, elas estão destinadas especificamente aos anjos ou mensageiros das igrejas. Não quero atribuir importância excessiva a esse aspecto técnico, porque os mensageiros, tendo recebido o oráculo, o que havia sido revelado, depois transmitiram a informação às congregações. Nesse sentido mais amplo, as cartas com certeza eram para instrução e benefícios das igrejas. Tendo isso em mente, observe as palavras iniciais de cada uma das 7 cartas no livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve capítulo 3, verso 14. Em outras palavras, cada um desses anjos ou mensageiros receberia o conteúdo das cartas que vinham diretamente de Jesus através de João. Depois, seria responsabilidade desses pastores, desses líderes espirituais, comunicar diretamente às pessoas o que Jesus estava dizendo com relação a cada congregação específica. Vamos refrescar nossa memória novamente quanto à maioria, como fomos apresentados a eles. Já vimos 2 versículos. Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, Apocalipse 1:16. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, Apocalipse 1:20. Isso ainda é mais reforçado quando Jesus fala ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, Apocalipse 2:1. A ênfase está sobre Jesus segurando as 7 estrelas em sua mão direita. Há 2 itens que merecem nossa atenção aqui. Primeiro, quando ouvimos no século XXI que alguém é uma estrela, pensamos em uma celebridade. Imaginamos alguém que é famoso, que vive um estilo de vida de glamour e esplendor. Posso lhe garantir que absolutamente não é isso que o livro de Apocalipse está comunicando a respeito daqueles a quem foi confiada a liderança das igrejas locais. Os cristãos simplesmente pensavam nas estrelas como objetos celestiais que brilhavam no escuro e ofereciam iluminação.
Nesse mesmo contexto, lemos que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1:16. Os ministros da terra, então, são como estrelas que fornecem luz na escuridão. É bom lembrar que a luz do sol, da nossa perspectiva terrena, ultrapassa completamente a luz que vem das estrelas. Do mesmo modo, o brilho e o esplendor de Jesus superam em muito o de qualquer um de seus mensageiros. Precisamos tomar cuidado para não dar importância exagerada aos ministros humanos, mas estar atento a dar a máxima importância ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, há uma forte ênfase aqui no fato de Jesus estar segurando as 7 estrelas, os mensageiros das igrejas, na mão direita. A palavra grega aqui para conserva na mão é kratel, que significa ter poder sobre, segurar, agarrar. É fácil pensar em Jesus segurando os seus servos para a proteção deles, mas parece provável que isso também poderia se referir à ideia de Jesus considerando seus ministros responsáveis pela maneira como desempenham seus deveres e missões. Ao ler cada uma dessas cartas, imagine como seria ser um desses pastores. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, transmite uma carta a você através do lendário apóstolo João. Será sua responsabilidade representar Jesus fielmente no que diz respeito à mordomia dessa carta e ajudar a congregação a receber e aplicar tudo que o Senhor comunicou. O embaixador não é designado a uma terra estrangeira para compartilhar as próprias opiniões, mas para representar com precisão o governo que o comissionou. Do mesmo modo, não é dever dos ministros compartilhar suas opiniões, teorias ou especulações, mas eles são direcionados a falar como se o próprio Deus estivesse falando através de você. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, na versão NBV. A imagem de Jesus segurando firmemente essas estrelas, seus mensageiros, transmite a ideia de que os ministros não têm liberdade para promover outra agenda a não ser a dele. Em vez disso, eles devem ser governados e guiados por Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Em contraste, o apóstolo Judas se refere aos falsos mestres como estrelas errantes, Judas 13. Outra versão diz que os falsos mestres são estrelas perdidas no espaço sideral a caminho de um buraco negro, na versão A Mensagem. Isso é inteiramente diferente das estrelas que Jesus está segurando firmemente em sua mão direita. Os mensageiros encarregados de entregar sua palavra iluminadora às igrejas. O Novo Testamento contém muitas instruções aos mensageiros de Deus, especialmente nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Paulo dá diretrizes amplas sobre como os seus jovens protegidos devem ensinar fielmente a palavra de Deus e conduzir o povo à maturidade. Outro momento em que Paulo dá instruções aos mensageiros de Deus é quando ele se encontra com os líderes da igreja de Éfeso. Portanto, guardem o seu coração. Sejam verdadeiros pastores sobre todo o rebanho e alimentem-nos bem. Lembrem, foi o Espírito Santo quem os nomeou para guardar e supervisionar as igrejas que pertencem a Jesus, o ungido, que ele comprou e estabeleceu pelo seu próprio sangue. Sei que depois que eu partir, impostores que não têm lealdade para com o rebanho virão a vocês como lobos selvagens. Até alguns dentre as suas próprias fileiras se levantarão, torcerão a verdade para seduzir as pessoas a segui-los em vez de seguirem a Jesus. Atos capítulo 20, do verso 28 ao verso 30. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.